Olá, olá, pessoal do Filosofia Simples, tudo bem? Estamos aqui para mais uma resolução de questão. Apesar dessa questão estar na nossa playlist de questões de filosofia para o Enem, a questão de hoje ela é da UEG. Para quem não conhece, Universidade Estadual do Goiás. É uma questão que, diferente do Enem, só tem 4 alternativas ao invés de 5. E o texto dos vestibulares dessa universidade em especial, você pode perceber que ele é mais curto e mais simples até do que os exercícios do Enem. Mas por que eu trago a questão de uma universidade diferente aqui? Justamente para você comparar o nível das provas, das mais diversas provas que a gente tem no Brasil, e você, se for o caso, fazer um vestibular ou outro de uma universidade que você às vezes não pensava em fazer, não pela universidade, mas pelo vestibular talvez, enfim, vamos para a questão. O surgimento da filosofia entre os gregos é marcado por um crescente processo de racionalização da vida na cidade. Quando a gente fala em racionalização da vida na cidade, nós estamos falando justamente daquela questão do surgimento da filosofia, que para ela surgir, a mitologia vai acabar perdendo o espaço, porque a racionalização da vida na cidade dependerá de respostas mais plausíveis, mais sensatas, mais concretas, né? Com o objetivo de atingir uma verdade, e isso não era características, por exemplo, do mito. Inclusive eu vou deixar aqui no cantinho o card para você assistir, caso não tenha assistido ainda, a nossa aula aqui do canal sobre mitologia. Continuamos. Em que o ser humano abandona a verdade revelada pela condição mítica, né, dos mitos que falamos aqui, e passa a exigir uma explicação racional, né? Então, o surgimento da filosofia é essa passagem do mítico para o racional, para a compreensão do mundo humano e do mundo natural. Lembrando que o mundo natural vai estar muito ligado aos pré-socráticos e o mundo humano vai estar muito ligado aos pós-socráticos. Dentre os legados da filosofia grega para o Ocidente, destaca-se. Então, dentro de todo esse legado da filosofia grega, que também é conhecido como a filosofia antiga, para a nossa cultura dentro do Ocidente, o que vai se destacar entre as 4 alternativas aqui, né? Então é isso que é questão. Vamos partir, então, para as alternativas? Alternativa A. A concepção política expressa em A República de Platão, segundo o qual os mais fortes devem governar sobre um regime político oligárquico. Essa alternativa, eu já digo para vocês de cara que está errada. E ela começa a estar errada a partir do momento que fala que na República de Platão, segundo a visão de Platão, né, os mais fortes devem governar. Isso daqui está completamente errado, justamente pelo fato de não ser os mais fortes que deveriam governar uma polis. Na visão de Platão, quem deveria governar a polis era justamente os mais intelectuais, porque na visão de Platão, somente uma pessoa intelectual para poder lidar com as mais diversas diferenças que existem dentro de uma cidade para poder, dentro da política, resolver os mais diversos conflitos que existem. Então, falou que os mais fortes devem governar, já começou errado. Vamos para a alternativa B? A criação de instituições universitárias como a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Essa alternativa, ela também vai estar errada.
E por que essa alternativa vai estar errada? Justamente por conta disso aqui, ó. Instituições universitárias. Gente, uma coisa muito importante da gente observar. As escolas filosóficas do período grego, né, pré- e pós-socráticos, elas são escolas filosóficas, elas não são instituições universitárias. Existe uma grande diferença entre essas duas questões, tá bom? Então, a partir do momento que trata as escolas filosóficas, tanto de Platão como de Aristóteles, como instituição universitária, está errado a alternativa. Vamos para a alternativa C? A filosofia, tal como surgiu na Grécia, deixou-nos como legado a recusa de uma fé inabalável na razão humana e a crença de que sempre devemos acreditar nos sentimentos. Bem, essa questão ela também está errada. Mas o que faz dessa questão errada aqui? A filosofia, tal como surgiu na Grécia, deixou um legado de recusa de uma fé inabalável na razão, né? Então, recusar a fé inabalável na razão humana e as crenças de que sempre devemos acreditar nos sentimentos, isso daqui por si só já está errado. Recusa com relação a uma fé na razão humana, né? Recusa em acreditar na razão humana, crença nos sentimentos, completamente errado. A filosofia, o surgimento da filosofia, a filosofia grega antiga, né, tanto pré quanto pós-socráticos, ela é completamente marcada justamente por acreditar irrestritamente na razão humana e não ter mais nenhum tipo de conhecimento baseado em crença, né? Então, aí a gente já tem o nosso erro na questão C. É lógico que uma vez que a alternativa A, B, C estando erradas, só nos sobrou a alternativa D como a alternativa certa, né? E vamos lá para entender o porquê que ela está certa. A recusa em apresentar explicações pré-estabelecidas mediante a exigência de que, para cada fato, ação ou discurso, seja encontrado um fundamento racional. Então, aqui está a nossa questão certa. Recusar, né, a explicação que já são pré-estabelecidas, mediante. Então, qualquer explicação que já é pré-estabelecida, ela vai ser recusada. E essa recusa, é importante a gente observar que essa recusa, ela é mediante a uma exigência. Exigência do quê? De fato, de uma ação, de um discurso que tenha fundamento racional. Então, qualquer ação, qualquer coisa que já tenha uma resposta pré-estabelecida, ela sempre vai ser recusada. Ela só será aceita mediante a fatos que tenham fundamentos racionais, a ações que tenham fundamentos racionais e a discursos que tenham fundamentos racionais. Caso não existe fundamento racional, essa ação, esse fato e isso que foi dito terá a sua recusa. E tá aí, esse é o nosso legado para a sociedade ocidental que a filosofia grega nos deixa aqui. Bem, pessoal, um grande prazer estar respondendo mais essa questão com vocês. Eu espero que tudo tenha ficado claro e qualquer dúvida, utilize sempre os espaços dos comentários.
Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.